Boa tarde, fiel. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Parabéns, Corinthians. 112 anos de glória, de lutas, 112 anos sendo sempre a vitória do improvável, 112 anos sendo o time do povo. Não é o time que tem a torcida, é a torcida que tem o time. 112 anos de vitórias inesquecíveis, viradas históricas, lutas, muitas lutas o Corinthians teve. Lutas pela democracia, lutas contra o racismo, a luta por se manter na elite na época da década de 10, 20, porque o futebol até então, né, nos anos 10, 12, 13, 14, 15, 16, até 1918, mais ou menos, era tido como um esporte de elite, e lá estava o time do povo no meio, sendo campeão paulista em 1914. Em 1919, já levando um jogador para uma Copa América, desculpa, 1918, que era foi o Amico Barbie. Marcou 2 gols ainda pela seleção brasileira. Eis o time do povo, predestinado a ser gigante. Nasceu grande no coração de 5 homens trabalhadores. Isso mostra a dignidade, o caráter e a hombridade desse time. 5 trabalhadores sonharam em ter um time de futebol e criaram uma nação dentro do Brasil. Ah, Corinthians, como é bom falar de você. Como é bom te amar. Para o corintiano, o que seria a vida dele sem o Corinthians? Meu Deus, não dá para pensar. Ah, Corinthians, como é bom falar de você. Como é bom lembrar dos gols históricos, das viradas maravilhosas, vitórias improváveis, quando todos diziam, já perdeu. E aí ressurge o Corinthians. Do tri paulista, do trio, né? Dos 3 mosqueteiros, né? Tufi, Del Débrio, Grané. Do gol de Mulatinho nos anos 30, com o joelho machucado numa final, não aguentava dobrar o joelho. Ah, mas tinha que ser o Corinthians, irmão. Para um cara que não aguentava andar direito, entrar em campo, mal dobrando o joelho e marcar o gol do título. Só podia ser aqui no Corinthians. Não tinha outro clube para ser igual. Não tinha como não ser aqui no Corinthians. Como não falar de um Corinthians que na década de 50, os meados dos anos 50, né, de 50 a 55, dominou o futebol, encantando o mundo com excursões. Como não falar de Baltazar? Como não falar de Luizinho? Como não falar de Cláudio? Como não falar de Homero? Não falar... Como não falar, sabe, Gilmar Santos Neves, Cabeção? Como não falar de Hidário? Como não falar desses caras? Como não falar da hombridade de Domingos Aguirre, que chega nos anos 40 e vai em 1950 lá parabenizar os jogadores pelo título paulista de 51? E agradecer por eles terem conseguido o que ele, Domingos Aguirre, não conseguiu.
Que por ironia do destino é o pai do Ademir da Guia, que é o maior ídolo dos caras do outro lado, que é o nosso maior rival. Que desde 1917 é o maior clássico do mundo. Para nós e para eles. É Corinthians e Palmeiras. 5 de maio de 1917, e eles ganharam o primeiro jogo contra nós. De nós nasceu esse derby, que não tem como não vibrar com esse derby. É um jogo à parte, é um campeonato diferente. Tanto para nós, quanto para eles. Isso é viver, esse é o universo Corinthians. O Santos, com todo respeito ao Santos, nos tem como o maior rival. Eles não aceitam, eles podem perder de qualquer um, menos do Corinthians. Será que foi pela goleada de 11-0 na década de 20? Para ser exato, 1922, se eu não me engano? Ou será que foi pelo 7 de 2005? Não, foi lá atrás. No 7-1 eles já eram assim contra a gente. E eles vibraram quando tiveram o tabu que o Pelé manteve por anos. Mas o próprio rei do futebol se curvou a um zagueiro chamado Luiz Carlos. Ah, tinha que ser do Corinthians. Não tinha outro time para ser. Tinha que ser do Corinthians. Para gravar essa história. Onde fala que foi o zagueiro que melhor marcou e jogou limpo contra ele. Que anulou ele em campo. Luiz Carlos. Como esquecer disso? Como esquecer da raça de Zé Maria? Da vibração de Vladimir? Jogou 804 partidas com a nossa camisa. O jogador que mais vestiu o nosso manto. 2 anos em campo consecutivos, sem uma partida fora. Jogou com febre, tornozelo arrebentado, tomando infiltração, costela machucada. Lá estava Vladimir. Oriundo da base, que estreou lá na Grécia, numa excursão na Grécia, ele assumiu a lateral esquerda do Corinthians em 1972 para nunca mais sair. Ah, é. Ih, que saudade de Vladimir. Como entender uma torcida, irmão? 23 anos sem títulos. E essa torcida só crescia. A cada dia, a cada momento. Pelo puro e simples amor que se tem por esse time. Apenas isto. Só se tinha amor. O título não vinha. Mas tinha um coração pulsando dentro dessa torcida. Torcida essa que forma uma torcida organizada em 1969, chamada Gaviões da Fiel, que foi muito perseguida, que nasceu com o intuito de empurrar e estar ao lado do Corinthians. Nem seus fundadores imaginavam qual tamanho seriam os Gaviões. E o Gaviões hoje é uma torcida, acho que é a maior torcida organizada do planeta. Nasceu para reivindicar, lutar, estar ao lado do time. Aonde quer que o Corinthians vá, lá estarão. E é um lema que até hoje é seguido, com o coração corintiano pulsando ao seu lado. Aí se vê outras torcidas, os uniformizados, os corintianos, apenas corintianos, que na verdade são todos iguais, uniformizados ou não. E essa massa só cresce. 76 invadimos o Maracanã. Transformamos o Rio de Janeiro em preto e branco. Em preto e branco. É. Não fomos campeões brasileiros em 76. Mas demos uma lição de amor. E mostrando que a Fiel é capaz de tudo por esse amor chamado Corinthians. Mas veio o grito da liberdade em 77. Onde os nossos heróis em campo
transformar os nossos heróis caseiros, como nossos pais, tios, avós, em crianças choronas de alegria. Aquele gol do Basílio não foi só um gol do título. Foi o gol da liberdade. Um gol que fez explodir. Como eu via meu pai ajoelhado, chorando, que podia morrer que o Corinthians era campeão. Isso é Corinthians, cara. Não tem como, nós somos diferentes. Ah, Corinthians, como é bom falar de você. Depois de tudo isso, vem de Ribeirão Preto a genialidade do doutor Sócrates. Não era atleta, era boêmio, formado em medicina. Pô, não a ver com futebol, irmão. Cara, tem 1,80m, ela vai fumar, os caçando 38, 39. Sitiadores do calcanhar. Tinha tudo para dar errado. Mas ele era gênio. E por ser o improvável, tinha que ter jogado no Corinthians. Não podia não ter passado por aqui e deixado a sua marca registrada. Esse monstro chamado Sócrates fazia a bola correr como poucos e a sua genialidade nos trouxe, né, títulos paulistas, que para muitos não entendem que naquela época era muito grande o título paulista. Os regionais eram muito importantes. Levou a seleção brasileira de 82 a sua genialidade, a sua liderança. Criou-se no Corinthians a democracia corintiana, então, proclamada, cantada pelo mundo. Democracia onde um clube, dentro do regime militar, resolve, democraticamente falando e vivendo, decidir o que era melhor para o clube. E o melhor foi ser bicampeão paulista. Entrar num estádio com uma faixa escrito Democracia Corintiana, em pleno governo militar. Não podia ser outro. Tinha que ser o Corinthians. Tinha que ser o time do povo para fazer isso. Ah, Corinthians, como é bom falar de você. Como é bom falar de Corinthians quando um garoto chamado Paulo Sérgio Rosa, mais conhecido como Viola, vai para uma final de Campeonato Paulista, Edmar machucado, um baita centroavante, que desfalque agora, como que a gente vai fazer? Mas tinha que ser esse menino, porque tinha que ser Corinthians. Sofrido, doído, lá na prorrogação. Assim como o Basílio foi predestinado em 77, quando o mestre Oswaldo Brandão só falou, olha, você vai fazer o outro título. Quando esse mesmo homem tem um filho em estado terminal de câncer, cara. Os jogadores pedem para que ele vá para o hospital. Ele falou, meu filho já perdeu a luta. Mas eu vou estar aqui batalhando com vocês, porque eu quero esse título. Só podia ser o Corinthians para fazer isso. Mestre Oswaldo Brandão, que veio a óbito em 87, que Deus o tenha. Mas em 88, esse menino, Viola, entra em campo com 2 camisas no corpo. Vestido. Com 2 camisas. Não era para ser predestinado. Tinha que ser um menino do terrão. Saiu da base. Cruzamento de Wilson Mano. E lá estava o menino Viola. O menino Viola. Corinthians 1-0, campeão paulista. Contra um Guarani de Campinas, que tinha o Tite, nosso treinador, como volante. Tinha o Neto na meia, Barbieri, Marco Antônio Boiadeiro, Evair. Era um timaço. Mas prevaleceu a força do time do povo. Que em 90, com esse mesmo Neto, nós estamos comentando, com um menino chamado Ronaldo Giovanelli, que já estava no gol em 88, quando assume o gol do Corinthians, um clássico gol do São Paulo. E ele era o terceiro goleiro. Tinha que ser Corinthians, irmão. O cara era o terceiro goleiro de 2 goleiros de Copa do Mundo. Valdir Pérez, tinha acabado de ser de São Paulo, veio para o Corinthians. Goleiro da Copa de 82. Carlos, o professor de Ganso, né? O Carlos foi da Ponte Preta para o Corinthians. Foi o goleiro da Copa de 86. E lá estava Ronaldo Giovanelli. Os dois contundidos.
Ronaldo subiu o gol. Clássico, gol do São Paulo. Pênalti pro São Paulo. Dario Pereira. Bom Dario Pereira. Chegou no São Paulo como um mês, transformou no grande quarto zagueiro. Foi bater o pênalti, como sempre fez. Lá estava um menino Ronaldo Giovanelli. Simplesmente ele defendeu. Tinha que ser Corinthians. Um menino. Do outro lado, um monstro da torcida do São Paulo. De um lado de cá, um menino criado no terrão. Mas tinha que ser Corinthians. Essa foto que estão vendo aqui atrás é de 77. Carlos, o gol na Ponte Preta. Vou até sair daqui, peraí. Eu vou sair daqui porque eu não mereço ficar aqui, não. Peraí. Carlos, o gol de 77. Como você vê aqui, o Basílio indo comemorar o gol. Número 8, Basílio. Corinthians 1-0. Carlos desolado no gol. Basílio saindo para comemorar. E eu vendo meu pai gritar: é campeão. Tinha que ser Corinthians, cara. Só o Corinthians consegue isso, irmão. Só o Corinthians consegue isso. Ah, como é bom falar de Corinthians. 37 minutos, 11 segundos mais loucos da história do Timão. Um bate-rebate na área, Vladimir cabeceia, a bola bate na trave, a bola parece que não vai entrar e sobra no pé do Basílio. A bola me chuta, me chuta, me chuta. Aí ele chupa, irmão. Ali saiu um grito de campeão após 23 anos. Muito se tirou sarro, muito se brincou com a torcida do Corinthians por causa desses 23 anos. Legal. Veio os anos 90 e esse time, pura e simplesmente, em 90, ao comando do Neto, que era a referência técnica do time, isso ninguém pode negar. O Corinthians sagra-se campeão brasileiro. Contra o São Paulo tinha Raí, tinha Palinha, tinha Miller. Era um timaço no papel, o time do São Paulo. Mas tinha que ser o Corinthians, cara, o time do povo, o desacreditado, que chega, se classifica às oitavas de finais na última vaga. E todos os jogos, o adversário jogava com a vantagem do empate. E tornando-se o time da virada, venceu todos os adversários. E na final, um gol de joelho de Wilson Mano. Cruzamento na área, comecinho do jogo à noite, numa quarta-feira fria. Wilson Mano de joelho, de joelho! Corinthians 1-0. É um gol do time do povo, não é gol de placa, não, irmão. Mas é gol. Viramos a vantagem e começamos a jogar pelo empate. Massacrado, apertado muito, muito no primeiro tempo. O Nelsinho chega dando voadora no vestiário. Você tem noção do que é isso? Perguntando o que os jogadores queriam. Entrar para a história como campeões ou apenas ser mais um vice. E aos 9 minutos, 8, 9 minutos, se não me engano, Tubazinho faz o gol do Corinthians. Uma jogada iniciada com ele, com o Fabinho pela direita. E letra de carrinho faz Corinthians 1-0. Aí, mano. Veio o primeiro brasileiro. E de 90 para cá, qual o clube ganhou mais títulos brasileiros que nós? Sequencialmente, ninguém. Inventaram título para os times aí, para fazer o quê? Nós somos Corinthians. Aí veio o Bi, o Tri, o Tetra, e aí daí por diante. Ah, mas esse time não ganha título internacional. Em 2000, colorimos o mundo em preto e branco. E fomos campeões mundiais. E, anunciando não, o Corinthians campeão, aquela coisa. 2007 veio aquela machadada no coração corintiano. O rebaixamento. Eu lembro desse dia, cara, que meteu um celular. Eu entrei no carro, tinha um escorte, só sapão, lembro até hoje. Chorando. Não acreditava no que eu estava vendo.
Corinthians é o Corinthians. É o amor da minha vida. No outro dia eu estava com a camisa do Corinthians na rua e vi um caminhão como eu. Um monte de cara com a camisa do Corinthians outro dia na rua. E aí, Corinthians, e aí, Corinthians, e aí, Corinthians. Deixando claro que nós nunca abandonaremos o Corinthians. Foi uma expressão de amor em dizer, olha, onde quer que esteja, eu sou o Corinthians. E eu nunca vou te abandonar. 2008 virou o hit de 2008, o embalo da torcida. Até aquele jogo contra o Ceará, que 2-0, um Chicão do Dentinho, né? Corinthians volta à primeira divisão. Eu nunca devia ter saído. Em 2009, apresenta-se Ronaldo Fenômeno no Corinthians. Irmão, o que é isso? Mentira! Ronaldo no Corinthians! Ah, mas não vai dar nada, não. Tá gordo, tá quebrado. Ih, pode esquecer. Mano Menezes, o maestro da reconstrução do Corinthians. Isso tem que ser muito bem guardado, o nome desse cara. Mano Menezes. Reconstruiu o time em 2008. Teve hombridade. Era o técnico do Grêmio. Não tirou o pé. O Corinthians foi rebaixando no domingo e ele se apresentou na terça do Corinthians. Hombridade esse cara teve. Podia jogar a favor dele, né? Ele assumiu o Corinthians. Não, ele teve hombridade. Foi lá buscar o Corinthians lá no bolso, lá no fundo, onde não tinha mais para onde ir. E reconstruiu o time do Corinthians. Ele foi o condutor da reconstrução. Isso ninguém pode negar. 2009 recebe o Ronaldo, a imprensa inteira coloca o Ronaldo, ele ainda não é hora. Até que lá... Foi o jogo de Goiás, esqueci o nome do time agora, gente. Jogou até o Denilson, tava lá jogando. Esqueci o nome do time, gente, não vou conseguir lembrar. Ronaldo estreia, não faz gol, mas mostrou que estava vivo o futebol. E no jogo contra o Palmeiras, irmão? O cara entra aos 30 do segundo tempo, só falta fazer chover com a bola, destruiu a defesa dos porcos. E aí, escanteio, 43 minutos, o homem nunca jogou de cabeça, irmão. Ele não marca, ele não era de marcar gol de cabeça. Mas tinha que ser Corinthians, não tinha outro lugar. O improvável do Ronaldo era marcar gol de cabeça. E não é que ele fez? Ronaldo de cabeça, Corinthians 1, Palmeiras 1. É ou não é o time do improvável? Começa-se a era Ronaldo Fenômeno, ganhamos um Paulista, uma Copa do Brasil com o Ronaldo. Iríamos ganhar o Campeonato Brasileiro em 2010 também, mas aí o Mano foi para a seleção, Adilson perdeu a mão, quando o Tite chegou já era tarde demais. 2011, o Ronaldo se aposenta, depois daquela tragédia contra o Tolima, e todo mundo tirando sarro do Corinthians. Não tem mesmo. Isso. Libertadores só se for no PlayStation. E blá, 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 blá. Aposentamos Ronaldo e tal. Logo depois está Roberto Carlos, que teve uma passagem breve pelo Corinthians, mas jogou aqui, né? Veio 2012. E não é que era o ano da redenção do Corinthians. Timão campeão brasileiro em 2011. Infelizmente, no dia que ele é campeão brasileiro, veio a óbito o Dr. Sócrates. E mais uma vez o Corinthians e sua mística. O doutor sempre dizia que ele morreria feliz se ele, no dia que o Corinthians, no mesmo dia que ele viesse a óbito, o Corinthians fosse campeão. E ele veio a óbito no dia do título corintiano brasileiro de 2011. Alguém explica esse time? Isso é Corinthians. 2012 a redenção. Quando tudo parecia complicado, aparece um gigante no gol chamado Cássio. Um time de operários, um time guerreiro, um time ao comando de Tite, que passa por todos, vai à final, é campeão da Libertadores contra o temido Boca Juniors.
Um menino que veio do Bragantino, tinha feito 2 jogos com a camisa do Corinthians, vai para Vamos Lá Bomboneira, entra no final do jogo esperando por 1-0. E ele marcou um gol de cavadinha, irmão. Você tem noção de cavadinha? Esse menino era Romarinho. Corinthians 1, Boca 1. E aqui o Sheik destruiu com 2 gols. Emerson Sheik foi o jogador mais argentino brasileiro que eu já vi na vida. Eu acho que nunca nenhum jogador brasileiro atormentou tanto os argentinos como o Sheik fez aquela partida. Ele foi mais argentino que os caras. Os caras perderam a linha com ele, porque ele foi argentino para os caras. Os caras beberam do próprio veneno. Sagramos campeões da Libertadores, mas eles poderiam falar de nós. Já tínhamos ganhado o torneio sul-americano de 56, mas nunca pedimos para ser reconhecido. Eu acho isso banal. Nós achamos isso banal. Vamos para Tóquio. E não é que o mundo se curva novamente e se torna preto e branco? O Japão vira Yokohama, o estádio de Yokohama parecia um Pacaembu, irmão. A torcida que tentou incentivar o Chelsea ficou encolhidinha num canto. Enquanto os jogadores ingleses olhavam para a arquibancada, aquele bando de loucos cantando o tempo todo. Não podia ser outra coisa, né? Bicampeão mundial. Corinthians ganhou mais alguns títulos, ganhou brasileiro de novo, teve chance de ganhar uma outra Copa Libertadores, fomos assaltados pela Marília, ganhamos mais alguns títulos, 17 fomos campeões brasileiros de novo, a tal da quarta força, olha o Corinthians aí de novo. E estamos em 2022, são 112 anos de história. Eu contei algumas glórias, algumas passagens, tem inúmeras histórias para falar do Corinthians. Mas a pergunta é, o que seria da gente ser o Corinthians, irmão? Temos uma torcida que todo mundo que olha fala, os caras não param de cantar 1 minuto. Não para. A Fiel não para. A Fiel é coisa de louco, irmão. Os caras não param 1 minuto. Os caras não param. A torcida do Corinthians é uma coisa surreal. E aí não somos nós que estamos falando, não, porque queremos nos aparecer. Os adversários falam isso. Os adversários se curvam a isto, ó.
A gente estava no mudo, desculpa. Estava no mudo, eu não percebi. Eu disse que eu não posso, por orientações médicas, fazer vídeo mais que 5 minutos. Estou meia hora aqui falando, mas eu não. O Corinthians, hoje é aniversário do Corinthians, eu tinha que fazer esse esforço. Eu tinha que conseguir fazer isso. Eu tenho que parar agora porque você desse tamanho, tá explodindo já. Antes que eu venha ter aqueles apagões, eu quero dizer uma coisa para vocês. Como é bom falar de Corinthians. O que seria? Não sei. Mas se você não fosse corintiano, não sei se você seria gente. Eu não sei. Eu só sei dizer que eu te amo, Corinthians. E você, o Corinthians, é o amor de mais de 35 milhões de pessoas. E nós sempre estaremos ao seu lado. Vai sair jogador, vai chegar jogador, vai mudar dirigente. Nós sempre estaremos com você. Porque eu sou Corinthians. Parabéns, Timão. 112 anos. Tamo junto sempre. E eu nunca vou te abandonar. Porque eu te amo. Um abraço, fiel.